Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Hoje eu falarei a respeito de um tema que é muito sensível, inclusive para aqueles que não são politicamente corretos. Eu vou dar a minha opinião sincera e você tem todo o direito de discordar, inclusive gostaria de ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou sair da esfera da direita e da esquerda e eu vou fazer uma análise sobre o movimento LGBTQIA+, vezes 2, multiplicado por 4, ao cubo, vezes 5, né? Eu não sei como que isso aqui não chegou no Z ainda. E eu vou falar a minha opinião a respeito desse tema. Eu me lembro que o Platinho uma vez falou que a homofobia, na verdade, é misandria, e eu já escrevi uma matéria no site, tem mais ou menos uns 2 anos, em que eu falo a respeito do tema e eu, de certa forma, concordo. Bom, muita gente diz, principalmente pessoas que querem atacar a religião, que querem promover esse tipo de decadência moral, que as religiões são inerentemente homofóbicas. Falam do Islã, falam do cristianismo e usam a Bíblia. Falam de alguns países africanos em que homens que praticam relação com pessoas do mesmo sexo acabam tendo sua vida ceifada. Embora isso seja verdade até certo ponto, o que nós notamos é que esse tipo de represália acontece apenas contra o homem que pratica sexo com outro homem e não com mulheres. O que me faz questionar se isso de fato é derivado da homofobia. Porque a partir do momento que a gente fala homo, né, homofobia, pessoas que têm relação com pessoas do mesmo sexo ou gênero, como as pessoas hoje preferem colocar, isso afetaria tanto as mulheres quanto os homens. Entretanto, não é o que a gente observa na prática. Se você analisar, apesar de obviamente haver uma distorção profunda das estatísticas por parte do movimento LGBT, às vezes o indivíduo morreu porque devia drogas a um traficante, e esse indivíduo vai ser contabilizado ali como se ele tivesse sofrido crime de intolerância. Então a gente sabe que é uma profunda distorção de dados para encaixar a narrativa desses movimentos que são todos de esquerda, né? Mas a gente nota também que a mulher que decide seguir a sua vida por esses caminhos não recebe o mesmo desprezo e não causa tanta repulsa na sociedade quanto o homem. Portanto, a gente nota assim, que há um elemento de gênero muito claro nesse tipo de intolerância. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que se um homem que é homossexual trabalha numa creche de crianças, ele será visto como um potencial predador, e se uma mulher que também trabalha em uma creche e ela não é heterossexual, ela não vai sofrer a mesma represália? Isso eu acho que é uma coisa evidente, né? Que existe essa desconfiança da figura masculina. Eu vou mais além e te convido à reflexão. Vamos imaginar que tem um homem com trejeitos femininos, o cara é muito afeminado e ele consegue um emprego numa creche. A sociedade não vai considerar aquele cara tão perigoso. Agora imagina um cara 100% másculo, mas que é homossexual. As pessoas poderão pensar que ele é um pervertido. Vamos fazer a comparação contrária agora com mulheres? Imagine que tem uma mulher normal, ela se veste normal, ela fala normalmente, ok? Mas ela tem essa preferência que estamos abordando aqui. Ela não vai ser vista com desconfiança. Agora, se for uma mulher, né, estilo Sandrão, ainda que ela não sofra tanto preconceito contra o homem, ela vai sim sofrer mais preconceito do que a mulher. Você nota que tanto o homem másculo quanto que é homossexual, quanto a mulher Sandrão, que também tem relações homoafetivas, são vistos com mais desconfiança do que o homem efeminado e do que a mulher que não mudou seus trejeitos. Então você percebe que o preconceito está na masculinidade, é na figura masculina e não no ato em si? Vocês conseguem notar isso? Como isso é interessante? Eu mencionei aqui que aquela feminista de segunda onda, Germaine Greer, estava muito enfurecida, né? Entrou em debate até com feministas de terceira onda, porque ela não aceitava a ideia de que transexuais fossem consideradas mulheres, porque elas
falam de maneira diferente, se comportam de maneira diferente, têm uma musculatura diferente, e isso eu concordo, né? Até porque não é uma questão de concordar, é uma questão de biologia. E a biologia ela é impérvida a esses shames usados pela turma da lacração. É o que é, e quem não gosta, sinto muito. É assim que funciona a coisa. Beleza. Sobre a questão do casamento homoafetivo, eu acredito no seguinte: a igreja é uma instituição que tem os seus pilares e que toda religião precisa do tradicionalismo para poder sobreviver, ok? Senão você começa a mudar muito a essência da coisa quando você percebe a religião não é nada mais do que ela havia sido inicialmente. Então, obviamente, eu acho que o casamento na igreja é para casamento da família tradicional, homem e mulher biológicos, e quem não gosta tem o direito de procurar outra religião. E quanto ao casamento homoafetivo, eu sou a favor ou eu sou contra? Eu sou contra. Do mesmo jeito que eu também sou contra o casamento no civil de homens e mulheres. E não tem nada a ver com relação de gênero ou homoafetividade. É simplesmente por uma questão de lógica. Você não precisa do Estado interferindo na sua relação. Quando você casa com alguém no civil, aquilo não vai fazer a menor diferença no amor que você sente pelo seu cônjuge. A única diferença na prática que vai realmente fazer é que você vai dar dinheiro para o cartório. Quando você se separar, a relação vai ser muito mais difícil de se desfazer, não vai ser cada um seguir o seu rumo, você vai ter que gastar com advogado. Então as pessoas não conseguem perceber que o casamento no civil virou uma indústria. Então não tem como ser a favor disso, entendeu? Porque essa indústria, ela prejudica o homem e a mulher ou o casal homoafetivo e alimenta as engrenagens que dão na boca dos advogados corruptos e que movem a vara de família, né? Então não tem sentido você ser a favor do casamento. E uma coisa que eu nunca consegui entender muito bem é essa contradição. Feministas que são de esquerda e abraçam as pautas LGBT falam que o casamento é uma instituição opressora, mas eles lutam para que os casais homoafetivos se casem. Ora, o casamento é ou não uma instituição patriarcal e opressora? Então há incoerências no discurso dessa galera, né? Isso é evidente, eu acho que a contradição é o pilar central desses movimentos neomarxistas, né? Eles não conseguem analisar a sociedade do jeito que ela é, de fato. E eu acho que, inclusive, não só eu tenho essa percepção, mas o Jordan Peterson, quando ele se envolveu com aquela polêmica de não concordar que o Estado forçasse pessoas a usar pronome neutro, ele falou: se eu estiver em uma sala de universidade, eu não me importo em chamar uma mulher trans de ela, não me importo, mas eu não vou aceitar que o Estado defina como eu vou aplicar o meu vocabulário. Concordo inteiramente também. E o Jordan Peterson recebeu cartas de mulheres trans, né, dizendo o seguinte: eu entendo e eu te apoio porque nós estamos sofrendo preconceito por causa desse tipo de militância. Um dos problemas da esquerda, do feminismo, do LGBT, é que eles se sentem os ungidos para falar em nome de todas as outras pessoas. Aqui na tela vocês estão vendo a Blair White, o Clodovil, que era red-pilled e era based, e o Milo Yiannopoulos, ele não é based, mas ele é pelo menos red-pill. São indivíduos homossexuais que discordam da turma da Lacrolândia. Então você nota que parte do preconceito que tem havido hoje é igual tal, entre aspas, preconceito que a mídia fala que tem havido contra as mulheres, que deriva de masculinidade tóxica e grupos da menosphere, quando na verdade é uma reação à hostilidade que esses movimentos têm para com a sociedade. Que a esquerda ela é radical e ela é intolerante. Esse papo de, nós toleramos tudo, nós somos paz e amor, é pura teoria, né? A gente sabe que a divergência só vale se for a deles. Então isso intensifica certos tipos de animosidade com esses grupos minoritários, mas não tem nada a ver com a opção sexual deles, e sim como uma forma de retalhar os ataques que eles fazem ao cristianismo, ao homem branco, ao homem heterossexual, a homens como coletivo, incluindo homens negros. Então a gente vê que o buraco é bem mais embaixo. E eles não estão dispostos a enxergar que é eles que causam esse tipo de reação que eles acreditam serem vítimas. Um outro ponto bastante interessante que eu vi no Facebook do Odirley Dias,
ele é homossexual, se não me engano, mas ele é ativista dos direitos dos homens. E o cara é muito bom com estatísticas, ele faz umas críticas interessantes que vão muito além do que é direita e esquerda, né? Que ambas são dominadas pelo genocentrismo. Ele dá um terceiro ponto, né? É uma visão mais red pill, mais relacionada ao movimento dos direitos dos homens. E ele falou uma coisa que eu não me esqueci, porque eu realmente me identifiquei com aquela fala e eu vi que aquilo de fato é verdade. A gente sabe que se a gente usar o mapa da violência, e não é só no Brasil, é em quase qualquer lugar do mundo, homens são a maior parte das vítimas que tem sua vida ceifada em crimes, né? E um dos argumentos dos LGBTistas é que as mulheres trans são mais vítimas de crimes porque elas são vistas como mulheres. E elas são, portanto, vítimas da misoginia, um tipo de misoginia secundária. Isso é falso, porque se elas fossem de fato vistas como mulheres e tratadas como mulheres, né, que é o que a esquerda afirma, elas seriam protegidas desses crimes, porque as mulheres são protegidas pela sociedade e não discriminadas. E são minoria esmagada em relação a homicídios. A gente sabe disso, né? Isso é inequívoco. Os dados, inclusive produzidos durante o governo Dilma, que é de esquerda, mostram isso. E, no entanto, a gente vê que a realidade é oposta. Elas são vítimas de crimes com mais frequência do que o esperado, porque elas são vistas pela sociedade como homens. As mulheres que praticam relação homoafetiva não são vítimas desses crimes com tanta frequência. A sociedade, como tem uma visão sacralizada da mulher, não aceita que um homem se torne mulher, mas não vê tanto problema em uma mulher se tornar um homem. Reiterando, o problema é a misandria secundária, né? E não o problema da, entre aspas, LGBT-fobia. Um outro ponto que não é levado em consideração é que parte dos crimes cometidos contra essa população não tem relação com a escolha que eles fizeram na vida, mas com o contexto que eles estão envolvidos. Como boa parte delas faz programa, elas estão expostas a indivíduos que são usuários de droga, a indivíduos que estão envolvidos com prostituição, cafetinagem. Todos esses elementos são elementos perigosos, porque você lida com pessoas que não têm um senso de moral aquilatado. Tanto que elas são envolvidas nesse tipo de atividade, né? Que ainda que em alguns países não sejam atividades ilegais, não são atividades que o indivíduo honesto e que preza pelos bons costumes, pelos valores e pelas virtudes vai estar envolvido. Eles não consideram isso na hora de falar de crimes cometidos contra essa população. Eles gostam de ignorar todos os elementos subjacentes para falar, olha só como o Brasil é um país que tem muita homofobia. Não é bem assim, a gente sabe que eles distorcem os dados. E agora eu quero falar com vocês um pouco da experiência que eu já vi na minha vida. Eu já andei com turma de esquerda quando eu era adolescente, né? Todo adolescente, entre aspas, revolucionário, mitidão socialista. E embora eu nunca tivesse acreditado na bobagem que diz os movimentos feministas de opressão contra a mulher e coisas assim, eu acabei caindo na falácia de que o socialismo seria o mundo ideal e o mundo mais justo. E nessa turma que eu andei por mais de 10 anos, é uma turma que na teoria, nas postagens do Facebook, eles aderiram 100% às pautas neomarxistas. Defendem causas LGBTistas, falam sobre feminismo, falam contra o homem branco, essa pauta progressista mesmo, bem estilo Quebrando o Tabu, página, né, que eles compartilhavam frequentemente na sua linha do tempo, mas na realidade a situação era muito diferente. Então você nota que esse tipo de ativismo, entre aspas, político, é usado às vezes para o indivíduo se promover em turma de jovens, para se enturmar, entendeu? Para conseguir likes no Facebook. Mas as atitudes deles mostram que o pensamento é completamente diferente. Como nessa turma tinha muito LGBT, né? Turma do rock a gente sabe que tem muita gente assim. Frequentemente a gente via casos que acontecem, né, em esferas conjugais, infidelidades, perfídias, fofocas e coisas do tipo. E toda vez que uma mulher que era bi cometia infidelidade contra o seu namorado com outra mulher, quem era ridicularizado era o cara. Você tá entendendo? Em nenhum momento a mulher
foi julgada por isso, em nenhum momento. Ela era infiel, cometeu infidelidade com pessoa do mesmo sexo, e o homem que levou a galha era o ridicularizado, e a mulher todo mundo adorava, pelo contrário, não tinha preconceito nenhum. As pessoas achavam o máximo ver uma mulher com a outra. Ela era até mais cobiçada depois de cometer uma atitude imoral como essas, né? Falo da imoralidade em relação à traição. E em alguns casos eu vi o oposto acontecer. Às vezes um homem, que também era bi, traía a mulher com outro homem. Qual que era a reação dessa mesma turma de esquerda que se diz ser pró-LGBT? Dizia que o cara, homens e mulheres, diziam que o cara era pervertido, esse homem era ridicularizado entre os outros homens. Você consegue compreender que esse comportamento que eles tanto criticam nos conservadores, eles também são assim? A diferença é que eles vestem a máscara do bom samaritanismo. Eles acham que eles são pessoas mais evoluídas, embora as atitudes sejam idênticas. Então eu convido vocês novamente à reflexão. Se uma mulher comprometida que é bi trai o namorado homem com outra mulher, ela não é julgada, pelo contrário, é aclamada, as pessoas vibram com aquela situação. Mas quando o homem comete a mesma atitude, ele é ridicularizado por homens e por mulheres, mulheres o chamam de pervertido, né? Aquela velha história da mulher sempre ficar ao lado da mulher. E os homens o ridicularizam, porque ele perdeu suas características masculinas. O problema é a homofobia ou existe uma misandria dissolvida no meio dessas atitudes? Será que eu consegui deixar claro o meu ponto de vista? Espero não ter sido mal interpretado aqui. O que é que vocês pensam sobre isso? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. Grande abraço, se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar o like para a gente levar esse ponto de vista para outras pessoas, né? Afinal, é um ponto de vista que não é conservador e também não é de esquerda, é uma visão mais red pill a respeito desse tema. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!